Beleza, estamos gravando. Então, vou fazer aquela rápida introdução ao canal para quem não conhece. O Redemunho é um canal que eu criei, meu nome é Flávio Lobo, para discutir a crise global da civilização. Então, ele parte do princípio que há uma crise global da civilização, e aí a ideia aqui é discutir visões de mundo, modelos mentais, ideologias que estão implicadas nessa crise global, que reproduzem essa crise global, que fazem com que ela seja o que é e permaneça, e se reproduza e também ideologias que, então a ideia é tentar entender melhor essas visões de mundo que produzem essa crise e também entender melhor outras visões de mundo que se propõem a fazer uma crítica dessas visões dominantes, que a gente está se acostumando muito, em muitos círculos, pelo menos, a chamar de Matrix, que fazem uma crítica de vários pontos de vista, que podem ser científicos, xamânicos, ambientalistas, o que for, desde que seja uma crítica interessante. E então o canal se dedica a isso, tentar se aprofundar na compreensão desses modelos, dessas formas de enxergar o mundo, a vida, a situação global, a situação da civilização, a situação da espécie humana, de formas diferentes. E hoje estou aqui com meu grande amigo Edilson Caselotto, que eu vou aqui tentar apresentar e já colocando ele no papel de editor da minha fala aqui, para ele corrigir o que for necessário, complementar. O Edilson é um pesquisador e um pensador da comunicação, um professor, foi professor de comunicação durante vários anos. Ele tem uma trajetória muito rica, né? Ele depois vai fazer uma breve apresentação da trajetória de vida dele, mas então ele vem ele tem esse pé muito, né, firmado na área acadêmica. É um cara que tem uma cultura muito rica e faz conexões mentais com áreas do conhecimento distintas. E nos últimos anos o Edilson, e esse processo eu acompanhei uma parte dele, tive o privilégio de acompanhar. Nos últimos anos o Edilson foi se conectando cada vez mais e de modo mais integral a projetos de vida, de formas de vida que se estabelecem numa relação diferente com o ambiente. Quer dizer, o Edilson é um pensador do ambientalismo também. Não sei se ele gosta desse termo, mas numa linguagem mais corrente dá perfeitamente para dizer isso. E não é só um pensador, ele é um praticante. Então, o Edilson, isso é importante. O Edilson atualmente vive num sítio, o sítio Pau d'Água, no município de Piracaia, interior de São Paulo. E nesse sítio, os pensamentos são concretizados, muitos deles, né? Porque alguns a gente não consegue concretizar assim simplesmente num sítio. Mas a gente começa a ensaiar e a gente começa a fazer as bases de um modo novo de vida, que é o que o Edilson vem fazendo. E lá no Pau d'Água, então, tem cursos, é um centro de conhecimento sobre várias técnicas, e que são sempre técnicas que, no caso de Edilson, para qualquer pessoa, eu acho, mas no caso de Edilson, de uma maneira muito consciente, são técnicas que estão ligadas a uma consciência diferente, a um modo de pensar diferente, a valores, né, a uma reflexão profunda sobre a vida, sobre a situação do mundo. E são técnicas que algumas a gente conhece bastante bem, como pelo menos já ouviu falar, né? Bioconstrução, permacultura, coisas assim. Então, e o Edilson recentemente fez uma live, participou de uma live com duas outras pessoas. Quais são os nomes deles, Edilson? Você lembra? Os nomes. O Jerome e o Vitor. Jerome Eles fazem parte de uma ONG chamada Corra para o Verde, que é uma ONG de apoio a pessoas em fase de transição para uma vida neo-rural. Legal. Então,
digitando no YouTube Corra para o Verde, provavelmente a gente encontra, né, eles e a live vai e encontrar. outras coisas que eles fazem. A live, Exato. eu gostei muitíssimo da live, foi o Edilson falou sobre tudo isso que eu resumi agora super rapidamente. E no meio da live veio uma coisa que me despertou essa vontade de fazer essa conversa agora, que foi a ideia do Edilson uma ideia proposta do sagrado desespiritualizado. Então, o Edilson defendeu rapidamente, foi um dos muitos temas sobre os quais ele falou nessa live. Ele defendeu essa ideia da importância do sagrado, sim, mas um sagrado desespiritualizado. E aí eu tive muita vontade de conversar com ele, porque o Redemoinho já tem, e eu espero que continue tendo, visões que são visões que se apresentam como espiritualizadas, espiritualizantes, e outras que não são. E outras que até, como o Edilson faz, reconhecem uma importância no desespiritualizar, né? Então, por isso, eu acho que é uma conversa que tem tudo a ver com o canal e que eu tenho muita vontade de ter com o Edilson. Então, vamos a ela. Eu vou primeiro pedir para o Edilson editar, se for o caso, se eu falei alguma bobagem, e completar um pouquinho essa apresentação dele, contando um pouco mais da vida dele e da trajetória dele. E aí, Edilson, diga lá. Legal, legal. Eu só vou. Não, a apresentação acho que está correta, eu só vou enfatizar alguns pontos que eu acho que são importantes para compreender o meu lugar de fala, porque a apresentação é um pouco nesse sentido para saber de onde eu estou falando e de onde surgiu essa preocupação e tal. Então é isso, eu sou jornalista de profissão, fui acadêmico durante alguns anos, eu cheguei a ser professor de pós-graduação na área de comunicação, e aí me deparei um pouco com esses limites também do pensamento, por isso que eu fiz questão de frisar o aspecto da ação. Então, eu sentia muita falta da ideia de uma praxis. Ok, então nós vamos conceituar sobre o mundo, nós vamos compreender o mundo, mas também se trata em algum momento de intervir nesse mundo. E aí, então, eu consegui aos poucos, num processo de transição para uma vida neo-rural, encontrar o lugar onde essas minhas inquietações, que eram da ordem da teoria e da ordem do conhecimento, encontrassem literalmente um terreno fértil, uma terra, um lugar onde elas pudessem se aterrar e, a partir dali, produzir algum efeito mais material no mundo, né? Parar de pensar só com a cabeça, mas também pensar com as mãos. Então, eu fiz esse processo de transição, demorou quase 10 anos o meu processo de transição de um professor universitário até hoje o Dirso aqui do Pau d'Água, que eu me chamo aqui como o cuidador do Pau d'Água, que é esse lugar aqui na cidade de Piracaia, dedicado a apoiar pessoas nesse processo de transição para a vida neo-rural. Então, nós estamos com uma linha de cursos e eventos na área de permacultura, bioconstrução, agroecologia, saúde integral e cultura popular. São as áreas de atuação do Sítio Pau d'Água. E aqui, então, eu exercito essas minhas inquietações, tentando buscar, eu não diria que respostas ou alternativas, mas tentando buscar linhas de fuga, tentando buscar pontos de vista diferentes que possibilitem uma transformação, tanto subjetiva quanto objetiva no mundo. Esse que é a minha prática aqui no sítio. Então, ok, essa que é a apresentação, tá bacana. Ótimo. Então vamos começar então pela expressão, né? O sagrado desespiritualizado, pode ser? E aí Eu acho que vale a pena aí, Flávio, a gente fazer uma pequena regressão para saber como é que vamos chegar nessa história, né? Tá O bom. contexto todo é esse contexto de trabalhar, assim como você no seu canal trabalha a ideia de crise, nesse momento do coronavírus, a gente está sendo muito solicitada para falar da questão da crise, porque é um tema que na permacultura já vem sendo tratado desde os anos 70. Essa concepção de que a cultura ocidental está numa crise, que a crise não é alguma coisa que acontece num dia, ela é um processo. Essa ruptura, às vezes, pode demorar 100, 150 anos, mas ela é um processo histórico que vai estabelecendo. Então, falar de crise na permacultura já é alguma coisa muito bem consolidada. Nesse momento em que uma das crises, que é essa crise sanitária, eu diria que é uma crise da hiperpopulação, uma crise da hiperconectividade de pessoas, e isso faz com que o vetor da doença seja um vetor muito mais importante hoje em dia, mas esta crise se soma a uma série de outras crises que apontam muito claramente para um colapso do modelo civilizatório que nós vivemos.
que nós podemos chamar de capitalismo, podemos chamar de civilização ocidental moderna, podemos chamar de várias maneiras. Mas este modelo está num processo muito claro de colapso. E aí, então, a gente começou a falar um pouco sobre essa questão do imaginário da crise. Como é que nós nos vemos nessa crise? Como é que nós construímos categorias mentais e construímos imagens para dar conta desse processo doido que é a crise? E dali, desse imaginário da crise, eu comecei também a tratar um pouco de um assunto que é a crise do imaginário, que é tentar detectar nas nossas representações de mundo, nos nossos valores, nas nossas ideias, naquilo que não é dito, nos pressupostos do nosso pensamento, o germe dessa crise que vai se identificar, que vai aparecer depois. Então, o caminho que me leva a essa ideia. E aí, ok, então estamos numa crise, o que faremos? A ideia, então, desse sagrado desespiritualizado, eu gosto também de chamar de sagrado imanente, é uma das maneiras de transformar esse imaginário visando produzir outro tipo de sociedade, outro tipo de relação dos homens entre si e dos homens com a natureza. Você quer que eu já fale um pouquinho sobre essa questão do sagrado especificamente? Ou você quer fazer uma pergunta? Ou vamos tocando assim? Não, eu acho que pode avançar, pode explicar o que é, né? O que é o seu sagrado, o que é o seu espiritual e espiritualizado e desespiritualizado. Tá, não quero ficar falando demais também. Me interrompa, não quero ficar falando demais também. Não, vamos lá. Mas essa apresentação, eu acho que pode seguir com ela. Eu depois, só quando você fizer essa apresentação, a gente passa para uma parte mais de conversa. Aí eu vou te falar os meus pontos de vista, as dúvidas que eu tenho e tal. Tá, ok, maravilha. Então é isso. Aí eu começo então um pouco com a identificação do conteúdo desse imaginário da crise. Como é que essas representações de mundo de alguma forma fomentam e possibilitam as crises que nós estamos vivendo hoje? Basicamente, o que eu vou chegar tem uma série de autores aí no meio que eu vou passar por cima assim, das referências, peço desculpas. Muitas dessas ideias que podem parecer minhas não são, mas eu não vou ficar dando autor, parágrafo, linha, vou fazer porra nenhuma disso aí. Vou falar as coisas de uma maneira mais fluida. Primeiro, é uma imagem que é muito comum hoje em dia, que é a ideia de que tudo é nosso, tudo é do ser humano, tudo é recurso. Nós olhamos para o mundo exterior e olhamos para o outro ser humano como algo que nos serve de alguma coisa, a partir de uma visão que ela é, ao mesmo tempo, uma visão de exploração e uma visão de utilitarismo. Eu olho, o olhar da nossa cultura, imediatamente para o mundo, é um olhar do mundo como recurso, como alguma coisa que eu posso usar para mim, apropriar e usar para mim, em meu benefício ou para as minhas finalidades. Eu não consigo enxergar o outro ou a natureza, ou tenho dificuldade de enxergá-lo, como algo em si. É sempre algo para mim. Então, aqui eu moro, por exemplo, numa região que tem um monte de eucalipto. E aí eu olho para aquela árvore, que é uma árvore, mas eu não consigo enxergar a árvore. Eu vejo a madeira, eu vejo a sombra, eu vejo o fruto, eu vejo o lucro, eu vejo o carvão, eu vejo o processo que está em torno daquela árvore, mas não a árvore em si como alguma coisa que tem a sua própria identidade, a sua própria dignidade. Isso faz parte do nosso imaginário. Nós estamos o tempo todo nos referenciando ao mundo desse jeito. Outra coisa que está no nosso imaginário e que está na origem dessas crises que estão se subindo. Nada é o suficiente. Eu costumo dizer que eu não conheço ninguém, hoje até conheço um pouco mais, mas que é muito difícil encontrar uma pessoa que diz assim, eu tenho dinheiro suficiente, minha casa é grande o suficiente, meu carro é bom o suficiente, eu tenho bastante de roupa, eu como o suficiente. Nós somos impelidos a uma cultura e um imaginário de que nada que nós temos basta. Que sempre qual é o limite daquilo que você pode ter? Não existe isso. Quanto mais eu posso ter, eu devo ter. É eticamente inadequado você não ter tudo aquilo que você pode ter. Então, o limite ele é borrado em termos da abastança imediata. Ele é sempre protelado. Então, eu trabalhei pra caralho, comprei minha Ferrari. Cara, se teu sonho é comprar uma Ferrari, ok, eu não vou julgar se está certo ou está errado. O problema é assim, agora eu quero a segunda, agora eu quero a terceira, agora eu quero a quarta. É essa ausência total do limite e chega a um ponto em que aquilo que nós consumimos já não é o objeto, mas é o próprio ato do consumo. É nisso que nós estamos viciados. Essa compulsão que vai ser a doença que eu vou chamar de consumismo.
Consumir, ok, faz parte do sistema, mas o consumismo é uma doença do consumo. Do outro lado, na mesma falta de limite, há a doença gêmea, que é o produtivismo. Se eu posso fazer, eu devo fazer. Não há limite para que eu possa fazer. Então, se eu posso trabalhar 14 horas por dia, vou trabalhar 14 horas por dia. Se eu posso trabalhar 18 horas por dia, vou trabalhar 18 horas por dia. Essa ideia de que eu vou produzir, não importa o que, não importa para quem. A produção vira um fim em si mesma. Ela não está aqui mais para criar coisas materiais para atender necessidades humanas. Ela está aqui como uma doença, como alguma coisa que gira em torno de si mesma, que está sempre ali nesse falseamento das necessidades, apenas para justificar mais e mais e mais e mais produção. Paralelo a isso, então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é essa ideia de que tudo aquilo que existe é provisório e descartável. Então, nós perdemos um certo senso de perenidade das coisas. Quer dizer, eu quero cada vez mais rápido, para que eu possa produzir e consumir cada vez mais, eu preciso descartar cada vez mais rapidamente. Eu preciso que tudo que eu tenha deixe de ter valor imediatamente após ser comprado, para que eu possa sempre imaginar o próximo, 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 próximo. E aí eu falo, então, que a vida hoje na nossa cultura, ela é esse processo que é de transformar matéria natural em lixo no menor tempo possível. A nossa vida é vivida nesse intervalo entre pegar recurso natural e transformar em lixo. Esse miolinho é o que nós vivemos. E nós estamos nos especializando para fazer isso com a velocidade maior possível. Então, esses são elementos do nosso imaginário, da nossa cultura ocidental, capitalista, judaico-cristã, que levam, infalivelmente, são a receita para uma tragédia. Não é possível que isso não dê merda. Não é possível que, quando nós enxergamos o mundo dessa forma, o resultado da nossa ação concreta não seja uma merda monumental. São esses elementos imaginários justificam, embasam, eles dão a estrutura simbólica na qual a crise vai se instaurar. Ok? Tá claro claro. Então, esse é o diagnóstico. E aí, o que eu faço, então, como prognóstico? É claro que eu não estou querendo resolver o problema. Dentro aqui do nosso âmbito, é aquilo com que eu trabalho nos cursos, nos eventos aqui do sítio, é essa ideia de produção, então, de um novo imaginário. Então, o título completo do Sítio Pau d'Água é Sítio Pau d'Água por um novo imaginário. E o que é esse novo imaginário? É tentar criar uma base simbólica, uma base sensitiva, uma base emocional, que nos conduz a ter uma outra relação entre nós, seres humanos, e com a natureza. Primeiro, borrando um pouco essa divisão entre o ser humano e o natural, e nos reconhecendo como parte desse natural, nos reconhecendo como uma parte desse natural. Mas, em seguida, reabilitando a dignidade do trabalho manual, isso é extremamente importante aqui, reabilitando a beleza do fazer com as próprias mãos, deshierarquizando as tecnologias, mostrando que a tecnologia de construção, que um pedreiro tem um saber que é tão digno quanto o profissional do escritório, que é tão digno quanto o burocrata, que é tão digno quanto o intelectual. E mudando a maneira como nós nos relacionamos com o nosso entorno. E aí que vai entrar, um pouco pela experiência prática, um pouco pela leitura aqui, essa ideia desse sagrado desespiritualizado. Então, primeira questão do sagrado. O que é o sagrado? Aqui eu vou citar o autor, eu vi que até que numa outra conversa aqui nesse mesmo canal, o Vinícius Prates fala um pouco sobre isso, sobre o Giorgio Agamben. Ele vai falar de um aspecto que é o religare, eu vou falar de outro aspecto do Agamben, que é a ideia do sagrado como sácer, como aquilo que é reservado do ser humano. Uma coisa, os cristãos têm essa coisa do sacramento, né? O que é sacralizar? É tirar algo da esfera humana. Quando eu pego um copo e eu sacralizo aquele copo, ele deixa de ter valor de uso e valor de troca. Ele não pode mais ser vendido e ele não é simplesmente um copo para tomar água. Ele passa a ter uma outra dimensão, que é uma dimensão que está apartada da necessidade humana. E aí a minha concepção é essa. O ato econômico fundamental é pegar alguma coisa que está no mundo natural e trazê-lo para a esfera do interesse humano a partir da economia. E o que eu proponho? Devolver esse objeto ao mundo do sagrado ao retirá-lo da economia, ao deseconomicizar. Se hoje
a nossa visão de mundo, o nosso imaginário é desse homo economicus, em que tudo que ele toca se torna humano a partir da economia, a ideia do sagrado é pegar coisas e relações e momentos da nossa vida e dizer, isso não tem viés econômico. Isso, para mim, não é utilidade, então ele não é um valor de uso e ele está fora do mercado, ele não é um valor de troca. A nossa relação com a água é um exemplo que eu cito bastante. A água não deveria ser sequer um direito. A água deveria ser sagrada. É alguma coisa que não está lá para mim, que eu posso me servir dela, que ela também me sustenta, mas ela não existe em função do ser humano. E assim, a maternidade, a velhice, a infância, uma série de traços da nossa cultura, quanto mais traços eu puder retirar da esfera econômica, mais eu consigo desconstruir esse imaginário. E ao sacralizar essas coisas, eu as retiro da economia e digo, isso aqui não me pertence, isso não existe para mim, eu existo com isso. Um exemplo material muito bacana que eu gosto de dar, Flávio, aqui nós trabalhamos um plantio de alimentos num sistema agroflorestal. Quem tiver interesse, pesquise depois aqui, porque essa, não vou ficar entrando em detalhes. Mas, a princípio, só para a gente falar um pouquinho rapidamente disso, quando eu planto uma agrofloresta, mais ou menos de 30, aqui no sítio, mais ou menos de 30 a 40% das coisas que eu planto são para consumo humano. De 60 a 70% das coisas que eu planto não são para mim. São para os meus parceiros, os meus sócios, os meus coatores na dinâmica do sítio. Então, eu planto para a ave, eu planto para a fauna do solo, eu planto para as bactérias, eu planto para fortalecer o solo, eu planto para outras plantas, eu planto plantas amigas que vão ajudar no processo de crescimento. E eu me coloco na posição em que eu, como agricultor, eu sou tão importante quanto uma bananeira, tão importante quanto uma minhoca, tão importante quanto um passarinho. Eu não estou em nenhuma relação hierárquica com eles. Eu cuido da comida deles e eles cuidam da minha. Eles são sagrados para mim. Eles não estão lá para mim. E eu sou sagrado para eles. Eu não estou lá para eles. Nós dois juntos fazemos esse ecossistema funcionar. Ok? Esse é o lado sagrado da coisa. Bom, aí vai me dizer, Deixa eu só mas... fazer um comentário sobre esse sagrado. Claro. Eu acho uma coisa que eu acho super legal te ouvindo, assim, muito interessante e bonita, é a ideia de algo que, num certo sentido, é uma concepção de sagrado que se enraiza no concreto da vida, quer dizer, ela se enraiza nas coisas que são indispensáveis para a reprodução digna da vida, né? Então, tem uma concretude nisso, né? Tem uma coisa ligada a processos vitais e tal. Só que elas são tão essenciais que elas vão para um patamar em que você fala assim, beleza, quer dizer, essas coisas são necessárias para todo esse jogo da vida acontecer. Então, elas não podem ser jogadas, eu não posso jogar com elas, né, de uma maneira que seja, né, que as profane, né? Por isso faz sentido a ideia do sagrado, né? Quer dizer, tem Exatamente. Profanar. tem uma imanência na ideia, porque tem a ver com processos concretos de reprodução digna da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, vai para um âmbito que já não é mais profanar é as exatamente coisas o não comezinhas. reconhecer. Uhum. Sim. Como? Desculpa? Repete, por favor. Acho que eu falei em cima. O profanar é não reconhecer. É não reconhecer que as coisas desempenham esse papel. Sim. Sim. Tá. Agora deu uma pausadinha. Travou. Você está me ouvindo? Oi. Oi, Edilson. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Bom, se você me ouve, eu te ouço. Eu estou no meu trabalho. Agora voltou Tá. agora. Tá. Então é isso. Essa é a ideia, então, de que a profanação é o não reconhecimento do outro como outro, mas de apenas ser capaz de olhar o outro como eu, como se fosse minha projeção da minha necessidade, do meu próprio umbigo no outro. E o sagrado é dizer, esse outro não está aqui para mim. Ele está apartado de mim, ele é sácer, ele foi reservado para uma esfera que não é a esfera do meu uso, que não é a esfera da minha vida cotidiana. Esse é o sentido do sácer que eu estou utilizando nessa ideia. E aí eu acho que você pegou bem a expressão, porque ele é um sagrado imanente.
versus a ideia mais corriqueira de sagrado, que é o sagrado transcendente, que é esse que eu chamo de sagrado espiritual ou espiritualizado. Uhum. Então, o sagrado imanente é o sagrado que se finca na materialidade do mundo. Ele reconhece a materialidade do mundo como não estando à disposição do ser humano. O sagrado transcendente, ele vai intervir uma figura aí no meio, que é essa figura de uma alteridade, de um devir, de alguma coisa que está para além deste mundo. Seja um santo, seja Deus, seja um gnomo, seja uma fada, seja o que for. Mas eu começo a criar um intermediário na minha relação com o mundo. É esse, para mim, o perigo. Por isso que eu acho que eu não tenho nada contra a espiritualidade, eu não sou espiritualizado, não sou espiritualista, mas não tenho nada contra a espiritualidade, eu acho que é uma dimensão importante do ser humano, mas eu acho que nesta relação com o imaginário e naquilo que se pretende de uma reconstrução do imaginário para superar a crise, a figura desse intermediário além do mundo, ela pode gerar dano, ela pode ser um tiro pela culatra, ela pode gerar mais separação e mais subordinação do mundo do que sem ela. Eu acho que existe uma espiritualidade saudável, mas também existe uma espiritualidade doente. E o que é essa espiritualidade doente? É uma espiritualidade que ela vai tirar do ser humano a responsabilidade sobre seus atos. E eu vejo isso pra cacete. Aqui na roça, aqui na relação com os vizinhos e tal, é tudo assim, não, mas é porque Deus quis assim. Não, mas se Deus não quiser, isso não acontece. Ah, mas Deus... Ah, mas eu vou então pedir para os anjos, eu vou pedir para as almas, eu vou pedir para os orixás, eu vou pedir para quem quer que seja, menos para mim e menos para o meu vizinho. Então, há um risco muito forte nessa espiritualidade dela servir como uma espécie de uma desresponsabilização pelos atos, com a intervenção desse elemento da transcendência. E também de projetar para um mundo transcendente imaginário, pode ser a cidade de Deus, se quiser, mas para esse mundo transcendente imaginário, as realizações que têm que ser feitas nesse. Então, eu não quero construir uma sociedade utópica perfeita para além. Eu quero construir a minha sociedade utópica perfeita na medida do possível aqui, na imanência. Então, não se trata de se colocar contra a espiritualidade, mas de reconhecer que há um certo nível de espiritualidade, hoje usar uma palavra que está na moda, é uma espiritualidade tóxica. Existe uma espiritualidade tóxica, que é essa de, assim, deixa que as fadinhas, elas não contam. Tem uma história interessante do Bill Mollison, o fundador da permacultura, eu tive a felicidade de conhecê-lo, foi uma palestra dele. E ele contava de uma experiência que ele fez numa tribo africana de redesenho de uma plantação de banana que eles tinham. Ele basicamente ensinou o pessoal a fazer o plantio em curva, formando um desenho na bananeira que torna ele mais produtivo e mais resistente à praga. E isso aumentou a produtividade pra caramba. Eles tinham bananas sobrando e tal. E na palestra, o Bill Mollison falava assim, não teve fada, não teve duende, é só design, é só design. Então, essa ideia de trazer para si, bata no peito e joga a bola no chão. Entendeu? Não tem ninguém aqui nessa relação além de nós. O que nós fizemos, somos nós que estamos fazendo, para o bem e para o mal. Então, é nesse sentido que eu tento reservar a espiritualidade para uma esfera privada, mas na reconstrução do imaginário social, Bronislaw Baxco, imaginário social, na reconstrução do imaginário social, nós trabalhamos com uma ideia de imanência, de uma sacralidade imanente. Uhum. É isso. Então, achei sensacional a explicação, e uma questão que eu tinha, que estava na minha cabeça para essa conversa, você já, de certa forma, você já passou por ela de uma maneira muito legal, apesar de rápida, mas muito boa, eu acho. Porque, assim, uma questão que me vem diante dessa proposta, vamos instituir o sagrado, mas um sagrado desespiritualizado, é pensar primeiro na coisa da trajetória humana, né? O quanto toda a diversidade humana, o quanto ela está o tempo todo acompanhada, né, de uma ideia que, a grossíssimo modo, a gente pode chamar de espiritualidade, né? Quer dizer, você vê nas culturas humanas, né, inclusive culturas que tinham relação com a natureza, com o ambiente muito mais saudável, algo que a gente chama de espiritual, né?
Mas eu vou te dizer o que eu penso a partir agora do que eu ouvi, né? Me parece que, vê se você concorda, se é mais ou menos isso que você pensa, ou se é diferente. Que, primeiro, esse termo é daqueles guarda-chuvas gigantescos, espiritualidade, né? Então, assim, quem como eu, como várias pessoas, tem algum contato com isso que a gente chama de espiritualidade, inspirada por tradições diferentes dessa, né, dessa nossa tradição dominante, judaico-cristã e tal, a gente já começa a perceber que esse guarda-chuva às vezes é um pouco grande demais, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, um povo, né, um povo originário, né, um povo ameríndio, por exemplo, né, o que eles querem dizer com espírito é, na prática da vida deles, algo tão diferente do que, em geral, a gente, branco, né, na cidade, quer dizer com espírito. É uma coisa tão mais integrada, né, que talvez seja até uma certa forçação de barra você colocar dentro da mesma palavra as coisas, né? Então, assim, o que eu estou sentindo do que eu ouvi de você, percebendo agora, assim, rapidamente eu ouvi, é que a sua proposta é muito menos um combate a qualquer coisa que possa se aninhar embaixo do guarda-chuva chamado espiritualidade, e muito mais um diagnóstico que diz assim: a forma com que a gente, né, nessa cultura dominante, lida com essa ideia da espiritualidade, o papel que ela efetivamente exerce na nossa vida é algo que deve ser desconstruído também, né? O que não quer dizer que outras formas de viver isso, que poderia ser chamado dessa maneira muito abrangente de espiritualidade, não possa ser compatível, né, com uma visão de mundo transformadora. Transformadora do lado que a gente quer transformar, né, para a reprodução digna da vida. Então, você concorda com isso que eu falei? Eu concordo, eu só vou colocar alguns adendos nisso aí. Sim, eu acho que, é claro, é uma palavra que cabe o mundo, até porque, assim, de que espírito estamos falando, de que forma, assim, é uma abstração. Ela, quando você vai dar carne a isso, concretamente em culturas específicas, ela vai ter resultados específicos. Porém, é possível nós aprendermos um pouco com a história e verificarmos como é que essa espiritualidade se concretiza em instituições ao longo do tempo e encontrar nela tendências para lá ou para cá. Então, quando nós falamos, por exemplo, da espiritualidade de povos ancestrais ou dos ameríndios, etc., nós estamos falando primeiro de uma situação cultural muito específica, em que essa espiritualidade se dá dentro de uma sociedade relativamente isolada. Quando nós começamos a ter batimentos, a ter choques entre espiritualidades diferentes, aí começamos a ter merda. Porque essa espiritualidade, como ela se torna uma coisa muito arraigada, ela tende a ser defendida com muita veemência, inclusive com morte. Assim, é sempre bom lembrar que nenhuma outra crença conseguiu ser mais sanguinária do que o cristianismo. Que eu e você consideramos que o cristianismo é a base do amor, é a base do amor incondicional ao outro. É só ler aquela porra do evangelho. O cara está falando de amor o tempo todo. Só que, historicamente, as pessoas que leram o mesmo evangelho que eu e você acham que está ali escrito assim: mate as bichas, pau nos hereges, queima essa bruxa, favoreça o nazismo, ajude Mussolini, ajude Franco. O mesmo evangelho que eu e você lemos, as pessoas vão encontrar isso escrito lá, coisa que nós não encontramos. Então, quando sociedades complexas começam a ter superposições de narrações metafísicas, de narrações transcendentes, o que a história nos mostra é que isso dá merda, isso tende a dar merda. O que quer dizer que nós não temos simplesmente que inibir ou que coibir essa faceta muito típica do humano, essa característica muito arraigada da nossa espécie. Só que, para a construção de um imaginário diferente, que saia dessa coisa da crise, isso não pode estar ou não deveria estar na esfera pública.
Isso deveria estar num âmbito muito mais doméstico, num âmbito muito mais da comunidade. Ok, então você vai ter a sua comunidade e tal, mas quando nós começamos a falar de uma relação mais ampla em relação ao mundo, eu acho que ela pode dar mais problemas do que soluções. Ao passo que uma relação imanente, ela não exclui a espiritualidade, mas a base não é essa. A base é a minha atuação concreta no mundo concreto. É isso que eu quero dizer com o imanente, com essa a sacralidade imanente. Uhum. Ótimo. Duas outras coisas que estão na minha cabeça, que são um pouquinho... Aí a gente já começa a derivar um pouco essa conversa para outros campos, e que, se a gente for explorar muito profundamente, não acaba nunca. Mas, assim, duas que eu queria ensaiar contigo, até para ver o quão interessante você acha que é um ensaio. Uma tem a ver com a ideia agora, focar em outra palavra, transcendência, né? Uma coisa da qual eu sou crítico há muito tempo na minha vida, é uma coisa que eu acho que é uma mentira. Não é uma mentira, mentira tem um peso muito grande, mas é um equívoco, vai? Que é a ideia de que só há transcendência na espiritualidade, na religiosidade, né? E, por exemplo, não há nada mais transcendente que a matemática, num certo sentido, num sentido importante. Não há nada mais transcendente que as leis da física. Essas coisas são extremamente transcendentes, no sentido que elas não são redutíveis à matéria. É o contrário, né? Num certo sentido, é a matéria que se reduz a elas, na visão científica dominante, né? A matéria é uma derivação dessas coisas, que são absolutamente abstratas, né? Então, elas são transcendentes nesse sentido, elas não se encaixam no modelo de pensamento materialista estrito, de forma alguma. Sim. Né? Então, essa é uma questão que eu acho interessante a gente perceber, né? Porque tem uma venda, que eu acho que é uma venda, às vezes equivocada e às vezes um pouco mentirosa mesmo, de uma visão de mundo cientificista ocidental que se apresenta como não tendo nenhuma transcendência. E aí, quando você pega pensadores da ciência, mesmo pensadores ocidentais, ultragabaritados, ultraqualificados da ciência, grandes cientistas, mas que têm uma formação filosófica mais sólida, eles tendem a admitir, muitos deles, que é complicado esse negócio. Você encaixar esse edifício da ciência, principalmente quando você está falando nessa ciência mais ambiciosa em termos existenciais, a cosmologia, por exemplo, da onde veio tudo, onde começa tudo, né? O modelo padrão de pensar essas questões e as respostas que são dadas, que fundamentam as respostas que são dadas, são modelos que têm uma dose altíssima de transcendência, né? E não admitir isso eu acho uma coisa engraçada, eu acho que é um sintoma interessante, né? O que você teria a dizer sobre isso, se é que tem? Eu acho o seguinte, eu acho que é claro, se a gente está falando de espiritualidade como uma palavra que encaixa o mundo, transcendência também não é muito diferente disso. Nós podemos imaginar transcendência, a ideia de transcendência em diversos níveis. Você está falando da questão mais da ciência, mas imediatamente me vem também a questão da arte. A música como forma de transcendência, a arte, a sexualidade como transcendência. O que eu não gostaria de fazer é de opor materialidade com... Desculpa a interrupção, desculpa a interrupção violenta, mas é que veio muito Badiou agora para mim. Então, a questão do evento, acho que está tudo relacionado com isso. Mas o que eu não quero fazer é opor materialidade e concretude. Eu não estou dizendo que aquilo que eu chamo de imanência se reduz ao material, à base sólida da vida. Mas sim ao concreto. E o concreto vão estar as instituições, vão estar, às vezes, os sentimentos, vão estar... Existe todo o universo da cultura que eu tomo aqui como concretude imanente. Ela não é transcendente, ela é imanente. Ela é como o mundo se dá, ela é como o mundo se apresenta. Ela não remete para um além-mundo. Eu acho que sim. E eu insisto, mesmo para a constituição de se meu foco é a constituição de um imaginário que seja capaz de reverter, ou pelo menos de tentar reverter uma parte dos traços destrutivos da nossa crise civilizatória, mesmo essa ideia de transcendência, ela vai estar limitada a certos aspectos da nossa vida. Na nossa vida cotidiana, ela é vivida na imanência.
Eu não estou na arte o tempo todo, eu não estou no sexo o tempo todo, eu não estou na ciência o tempo todo. O que eu quero é que, na minha vida cotidiana, eu me paute pelas relações concretas, tais quais se apresentam, porém, sacralizadas, tiradas da sua utilitarismo, do seu utilitarismo imediato. É um pouco isso que eu tenho pensado, viu? Muito Então, legal. não se contrapõe. Eu Não se posso te contrapõe, pedir não é uma contraposição. Eu posso te pedir encarecidamente, Edilson, uma notinha de pé de página sobre o evento do Badiou. Eu sei que é complicado pedir um negócio breve sobre isso, que o Badiou é um cara ultra complexo, sofisticado, mas assim, só rapidamente para quem não conhece, tem uma ideia do que apareceu A de repente. melhor coisa, a melhor coisa a fazer é dar uma pesquisadinha no Google mesmo lá, evento Badiou, mas você vai entender o evento como alguma coisa que interrompe uma sequência dada, como alguma coisa que emerge a partir do lugar onde não havia, a princípio, uma possibilidade daquilo acontecer. Então, quando essa coisa acontece, nós temos filosoficamente a erupção de um evento, alguma coisa que não estava a sua vida. Eu tenho uma outra referência até mais interessante, que é a referência de imperfeição, de um filósofo da linguagem chamado Algirdas Greimat, que é bem interessante. Ele fala, todo dia você vai lá e abre a maçaneta, abre a maçaneta, abre a maçaneta, abre a maçaneta, até que o dia ela quebra. E aí você olha a maçaneta e ela aparece para você porque ela é imperfeita, porque ela gerou um evento. Abrir a porta está no contínuo da vida. No Sim. momento em que ela quebra, ela produz o evento. E aí o evento reescalona a maneira de encarar o mundo. Nossa, essas ideias podem ser expressas de uma maneira tão simples e tão concreta, e que ao mesmo tempo tem um sentido profundo, assim, é tão legal, né, quando a gente se depara com elas, né? Cara, Mas eu lembrei muito do Badiou pela ideia de evento, mas também por os reinos do evento que ele estabelece, né, que são justamente o amor, né, o amor, sexo, o amor erótico, né, a arte, a ciência isso. Onde eles podem acontecer, política, né? E a política. E a política. Sim. Acho que é isso mesmo. Aí você vai ter no registro, por exemplo, do Rancière, falando que político é só a emergência de uma voz que era um ruído. Então, se alguma coisa que não tem voz na sociedade, ela começa a se organizar como voz, isso é política. O resto é polícia. A organização do dia da sociedade e tal, isso faz parte do reino da polícia. Política é sempre a erupção do evento na vida social, nas vozes sociais. Enfim, aí nós vamos para uma filosofia. Sim. Mas o que eu quero dizer, com a minha noção de sagrado imanente, é desenvolver esse olhar para o evento seria demais. Ele é menos, ele é uma coisa mais cotidiana, mas é desenvolver essa relação. O mais perto que eu posso chegar é a ideia de reencantamento do mundo lá, que vai estar lá no reencantamento. Depois eu vou lembrar o autor. Que fala do reencantamento do mundo, de voltar a ser capaz de olhar o mundo como mistério e como encantamento. Sim. Isso. Eu acabei de ver uma live de um cara. Eu acabei de ver uma live sobre isso. Sobre o reencantamento, e ele cita o autor fundamental lá, e eu esqueci também. Mas é uma live de um cara interessantíssimo, que é um cara que fala sobre psicodélicos. É um cara inteligentíssimo, então, e que fala sobre psicodélicos. E ele estava falando exatamente disso, que é uma live muito legal, porque ele fala assim, 10 coisas que você deseja profundamente e provavelmente não sabe o que deseja. E uma delas é o reencantamento. Flávio, quando você olha um cachorro nos olhos e reconhece nele um mestre ascensionado, você está fazendo isso que eu chamo do sagrado iminente, do sagrado imanente, do sagrado que está nas coisas. É reconhecer aquele cachorro, aquela figura, como alguma coisa que não se limita à relação que ele tem comigo, mas que ele é algo em si. É disso que nós estamos falando. É disso. E aí, cara, a minha experiência como novo rural, a minha experiência de ter vindo para uma vida no campo, ela é permeada por isso. Aí é onde eu tive os insights da história. Porque, cara, toda vez que eu vejo uma flor abrindo, eu falo, caralho, como é que pode aquela coisinha? E aí, pô, eu tô fazendo aqui com a Helena agora uma horta, e a gente vai lá e põe aquela sementinha, depois de 10 dias você vê uma coisinha saindo. Onde estava aquela bosta que está saindo, aquela folhinha agora, aquela coisinha. O tempo todo, nós somos instados a olhar o mundo como mistério, a olhar o mundo como encanto e, portanto, como sagrado. O tempo todo, quando nós temos essa relação aqui, a vida rural incentiva muito isso.
Que bonito você ter ido para a flor, que para mim é aquela parábolazinha, né, de Buda lá, né, diante de vários discípulos, e ele simplesmente apresenta uma flor, né? E os A flor de discípulos ficam lótus, assim, caramba, o que ele quer dizer com isso? E um dos discípulos simplesmente olha a flor e sorri. Vê a flor, né? E eu acho super bonito, porque justamente a gente É isso aí. chegou numa história que tem a ver com uma tradição religiosa, mas que é justamente um ponto que mostra por que às vezes tem gente que questiona até se o budismo é uma religião, alguns tipos de budismo. Porque ele é tão... É A coisa é imanente. tão ver a flor, mais do que ver outra coisa, Ele é outro mundo, é imanente, ver a ele não é flor. transcendente. É. É isso. Ele é imanente, ele não é transcendente. Uhum. Como forma de visão de mundo, é totalmente. E aí é isso, olha só, essa metáfora me ocorreu agora, que é muito interessante, né? Você tá lá, isso acontece comigo com muita frequência aqui. Então, estou preparando o solo, homo economicus Foucaultiano clássico, preparando o solo para poder plantar, para ter uma colheita, para poder fazer minha comida, tal, blá, blá, blá. Tô ali no utilitário, tô ali na função da preservação mais básica da comida mesmo, né? E de repente você tá ali lá, e na enxadada abre o mato e ali tem uma flor. E você fala, caralho, interrompi o econômico para poder olhar a flor e olhá-la como algo sagrado. Aqui é muito comum, sabe o que eu faço? Eu rodeio a flor, eu deixo a flor lá e tento carpir em volta, tento arrumar em volta, tal, porque ela não me pertence. Ela Não, não é tão está ali para bonito. mim. Outra parábola, acho que você acabou de fazer outra. Eu já tô virando discípulo. Mas essa parábola é belíssima. E a ideia, inclusive, que a flor, que é algo que para a gente é o sinônimo de algo para ser visto, a ser visto, dado ao olhar, a flor que está escondida e continua sendo flor, né? É a flor que está ali sendo flor, né? É isso. Independente do seu olhar. Aí vem outras questões filosóficas, mas em suma. Eu É, acho que a gente está indo para o encerramento. Eu queria contar um cauzinho, então, antes de encerrar, pode ser? Só um cauzinho dessa sim. coisa, desse olhar do sacralizado. Logo que eu mudei para cá, então, uma das atividades que eu faço com muita frequência aqui é roçar. Era um pasto aqui, o sítio, então, tem um mato alto, um capim braquiária, que é um mato muito duro, que cresce muito rapidamente no verão. Então, uma boa parte da minha atividade consiste em usar uma roçadeira para baixar esse mato nos caminhos em que a gente passa. Eu faço isso com muita frequência. E aí, um belo dia, eu estava lá, e eu gosto de roçar, porque ela tem um som meio hipnótico. Então, você fica com a máquina fazendo... Ué, ué, ué. Depois de 2 horas, fazendo... Ué, 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 aquilo já te transmite para um outro lugar. Tal. Bom, enquanto eu estou roçando, tem um passarinho aqui que é o anu. É um passarinho grande, preto, com um bico bem forte, e ele é carnívoro. E ele já se acostumou com a presença do humano, então ele sabe que quando nós estamos roçando, muitos insetos saem e ele fica ali em torno de você enquanto está roçando. Então é muito comum você estar roçando rodeado de anus, pegando ali os bichinhos que saem. Os anus comem, inclusive, rato. Pequenos ratinhos eles são capazes de comer. Aqui nós temos um ratinho em particular, que é um ratinho marrom, que é a coisa mais graciosa do mundo. Ele é um dos bichinhos mais inocentes que eu já vi, porque ele é fofinho, bonitinho, e a estratégia dele, quando ele se vê acuado, é fingir que ele não existe. Ele fecha os olhos, treme e fica quietinho assim, ó, fingindo que ele não existe. Ai, ai. Essa é a estratégia de defesa dele, que eu não preciso dizer que ela é bem ineficiente. Eu estava roçando um belo dia, saiu um ratinho de uma toca e subiu em cima de um morrinho e ficou tremendo de medo. Imediatamente veio um anu para pegá-lo. E eu, instintivamente, toquei o anu. Não deixei o anu comer o rato. Aí entrei em crise existencial. Eu sou um imbecil, eu venho para cá, tô achando que eu sou Deus, o anu também tem família para alimentar, como é que eu vou ficar interferindo na porra da relação alimentar dele? Eu tô brincando que aqui, eu acho que eu sou dono das coisas, eu acho que eu mando... Né? Aí dá uma volta, assim, mas isso também é tudo um ambiente fudido, é um pasto, já tá cheio de coisa humana aqui, isso aqui não é natural porra nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser aqui sim, porque isso aqui já é um ambiente transformado e tal. E quando eu estava no cabeção a 1000, o anu pousa em cima do morrinho, com um ratinho na boca, e eu juro pra você, ele chacoalhou o ratinho para mim assim e foi embora. Ele disse assim, trouxa, e foi embora com o ratinho. Dizendo para mim assim, ponha-se no seu lugar, seu humano imbecil. Você é só mais um aqui. O que você faz, ou o que você deixa de fazer, vai ter o seu impacto. Mas aqui, você está com a gente. Você faz parte desse meio. Você não é o dono desse meio. Isso é o sagrado imanente para mim. Que legal, que legal.
Me veio, quando você estava contando, me veio parecia uma coisa do Kung Fu, lembra a série Kung Fu? Sim, do gafanhoto. Antiga, dos anos 70, né? Uhum. Com o Carradine, David Carradine, né? Isso, é. E E tinha se aquela... matou numa circunstância ótima, né? É, Aquela coisa dele ele se era aquele monge pacifista, mas um hiper Kung Fu, andando pelo Velho Oeste, e de vez em quando tinham aqueles flashbacks dele no mosteiro com aqueles mestres e Isso. tal. E o que me veio disso, você contando isso para o mestre, mestre, hoje eu estava capinando, tal, contando essa história, o mestre diria, provavelmente ele nem diria essas palavras, porque eles eram muito sutis, aqueles mestres, mas a É. ideia seria assim: você acha por acaso que a sua compaixão que se apresentou naquele momento está fora do universo, está fora do real? Não, foi o que se apresentou. É isso, É é. tão legítima quanto o resto, quanto o Anu, quanto o Ratinho. Quanto qualquer outra coisa. Assim, É, o ilegítimo é eu me ver como separado daquilo. é, Eu não estou separado, eu estou junto com aquilo, eu faço parte daquilo, eu faço parte do ecossistema. Isso é sim. fundamental, me ver como parte do ecossistema. Isso gente na cidade não consegue ver. Uhum. O ecossistema urbano ele é muito agressivo, ele é muito artificializado. Então, se ver como parte do ecossistema urbano, eu acho que é possível, mas dá muito mais trabalho. Sim. É isso. Beleza, Edilson. Quer acrescentar alguma coisa? Nada, tá tudo tranquilo. Espero que tenha sido útil para alguém isso, que essa conversa possa ter alguma repercussão. Quem quiser vir visitar aqui o sítio de Pau d'Água, fica então aí na cidade de Piracaia. Tem no Facebook, você encontra lá a página Sítio Pau d'Água, dá para agendar visita por ali. Eu vou te pedir para Tchau, você e venha aqui mandar. tomar um café. Eu vou pedir para você mandar uns links, inclusive do sítio Pau d'Água, tá? Que aí eu ponho na descrição do vídeo. Quem ficar afim e tal vai ter facilitado a vida lá de ter uns endereços. Tá ok, Inclusive ok, o maravilha. link da live que eu citei no início, que é excelente, tá? Ah, Então, legal. beleza. Valeu, muito Maravilha. obrigado, Edilson. Falou, obrigado. Eu Abração. agradeço, Flávio. Abraço. Tchau, Tchau. tchau.